De um e outro lado, estou constrangido. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E, convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé. Filipenses 1, versículos 23 ao 25, 16 de setembro. Você já esteve tão exausto dos intermináveis problemas da vida que o pensamento de morrer e ir para o céu pareceu como um sonho maravilhoso? Talvez você tenha imaginado como seria fechar os olhos, adormecer e acordar na presença do Senhor para nunca mais acordar neste mundo. Você já teve um momento em que tais pensamentos pareceram tão maravilhosos que você desejou que o Senhor o chamasse para o céu imediatamente? A julgar pela carta aos Filipenses, podemos ver que quando Paulo era prisioneiro em Roma, seu coração estava fortemente inclinado a ir para o céu. Paulo estava cansado. Ele já havia feito mais do que qualquer outra pessoa poderia afirmar ter realizado. Havia sofrido interminavelmente por seu ministério. Teria sido muito fácil Paulo dizer: Senhor, eu estou cansado. Já fiz o suficiente. Estou pronto para ir para o céu. Por favor, leva-me para casa. Ao escrever para os Filipenses, Paulo deixou bem claro que a tentação de deixar a vida e ir para o Senhor estava diante dele. A seleção das palavras utilizadas em Filipenses capítulo 1, versículos 23 ao 25, deixa muito evidente que havia uma escolha diante dele: continuar na carne para poder cumprir totalmente seu ministério aos santos, ou sair desta vida e estar com o Senhor. Após considerar cuidadosamente essas opções, Paulo escolheu permanecer na carne e continuar seu ministério durante um pouco mais de tempo. Em Filipenses capítulo 1, versículo 23, ele nos fala sobre a luta interior que sentiu ao decidir se continuava vivendo ou se morria e se juntava ao Senhor. Ele escreve: Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Ao escrever de um e outro lado estou constrangido, Paulo usa a palavra grega sunechio, que expressa a ideia de uma pressão sendo aplicada a uma pessoa a partir de duas diferentes direções. Essa é uma força que primeiro puxa alguém para um lado e depois para o outro, como se seus braços estivessem sendo puxados em duas direções diferentes por adversários em uma feroz competição de cabo de guerra. Entretanto, a palavra grega indica que a pessoa que está no meio é quem tem o voto decisivo sobre quem vencerá esse cabo de guerra. Paulo sentia duas forças diferentes puxando seu coração. Por um lado, era puxado para partir e estar com Cristo. Pelo outro, para permanecer na carne um pouco mais, a fim de ajudar outras pessoas e cumprir totalmente a parte de seu chamado que permanecia por fazer. A força da atração para o céu é evidente nas palavras do versículo 23, onde Paulo escreve que tem um desejo de partir. A palavra desejo provém de epitomia, composta pelas palavras epi e tumos. Epi significa por ou acima, e tumos é a palavra grega que indica uma forte paixão ou um impulso. Geralmente significa uma emoção crescente. Porém, quando combinada com tumos, formando a palavra epitomia, retrata uma pessoa que está empolgada com algo. Essa pessoa é apaixonada por essa ideia. Ela é consumida por esse pensamento.
Por Paulo usar essa palavra, é possível saber enfaticamente que a perspectiva de se afastar deste mundo e ir para o céu para estar com o Senhor era Paulo um pensamento emocionante e empolgante. Ao pensar na morte, Paulo nem sequer pensou em morrer como nós pensamos. Em vez de pensar na cessação da vida, ele olhou para a morte como nada além de uma partida que sinalizava o início da próxima parte de sua viagem na eternidade. A palavra partir vem do grego analusai, que retrata um navio que está sendo desamarrado do cais para, por fim, poder estar livre para navegar. Não é de admirar que Paulo estivesse empolgado. Em seus pensamentos, a morte significava ser libertado das limitações humanas e restrições físicas que lhe haviam sido impostas nesta vida terrena. A perspectiva de ser liberto era um pensamento glorioso para ele. Paulo sabia que, uma vez liberto deste mundo, seria realmente capaz de navegar no Espírito e subir a alturas espirituais que nunca havia atingido. Para Paulo, a morte não era o fim, era um começo emocionante, a próxima etapa de sua viagem, uma fase de sua caminhada com Deus que ele estava empolgado e entusiasmado por experimentar. Mas espere, há mais nessa palavra analusai, partir, que é muito importante para esse texto. Analusai era também uma palavra militar, usada quando se decidia que era o momento de um exército levantar acampamento, desarmar as tendas, pegar seus equipamentos, reunir todos os outros pertences e avançar para conquistar um novo território. Isso nos dá outra visão do modo como Paulo via a perspectiva da morte. Como um soldado que lutou muitas batalhas na terra, Paulo estava pronto para levantar acampamento e seguir em frente para um novo território espiritual. Ele havia lutado longa e penosamente e a expectativa de avançar para o território celestial era um pensamento que ocupava seu coração, mente e imaginação. Seu desejo de partir e estar com Cristo era tão forte que ele se sentia como se estivesse constrangido de ambos os lados. Por um, ele era puxado para se afastar deste espaço terreno e estar com Cristo. Porém, ele era também puxado pelo outro lado para permanecer na carne durante um pouco mais de tempo. Veja, Paulo sabia que parte de seu ministério permanecia inacabada. Se ele partisse naquele momento, a totalidade de sua visão não seria cumprida. Por isso, embora fosse puxado para zarpar, levantar acampamento e avançar para estar com o Senhor, ainda não poderia se permitir fazer isso, porque sabia que havia trabalho a fazer pelo reino. Foi por isso que ele escreveu no versículo 24: Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. Embora Paulo teria amado entrar no reino celestial, ainda não era tempo, porque ele tinha mais a cumprir antes de terminar sua carreira. Portanto, ele escreveu que havia decidido continuar um pouco mais na carne. Mesmo que possa parecer que Paulo realmente poderia ter escolhido deixar sua vida escapar, ele preferiu esforçar-se para cumprir seu chamado e levar outros a um nível mais elevado com ele. Em Filipenses capítulo 3, versículo 14, ele escreveu: Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A palavra prossigo provém do grego epktei nomai, que retrata um corredor. Trata-se da imagem de um corredor que está avançando com tanta força e está tão esticado que todo o seu corpo está avançando enquanto seus braços se estendem para agarrar o objeto que está diante dele. A palavra alvo vem do grego skopos, que descreve a linha de chegada para um corredor. Como tal, Paulo estava se esforçando para atingir a linha de chegada.
Naquele momento de sua vida, ele estava dando a sua última volta pela pista antes de a corrida terminar. Em vez de desacelerar, seguindo com calma ou descansar, ele havia escolhido desafiar todos os seus limites e pressionar mais do que nunca antes, para poder terminar em primeiro lugar, sabendo ter dado o melhor de si até o derradeiro fim de sua vida. Depois, Paulo escreveu que estava prosseguindo para o prêmio. A palavra prêmio vem do grego brabeion, que descreve as recompensas concedidas aos que venceram suas competições nos jogos públicos. Isso significa que Paulo tinha sua recompensa em mente. Quando, por fim, fosse o momento de partir para estar com Cristo, haveria uma recompensa esperando por ele. Com isso em mente, Paulo escolheu remover todos os obstáculos e dificuldades de seu caminho e esforçar-se para avançar enquanto corria em torno da pista para o período final de sua vida. Como tudo isso se aplica a você hoje? Quando você estiver exausto dos problemas intermináveis da vida e o pensamento de morrer ou ir para o céu parecer um alívio, bem-vindo. Pare e pergunte-se: eu fiz tudo o que Deus me pediu para fazer? Posso dizer que corri minha corrida e a terminei atingindo a linha de chegada? Outras pessoas dependem de mim e ainda precisam de mim? Se as suas respostas a essas perguntas revelarem que a sua tarefa está incompleta e outros ainda dependem de você, não é hora de você ir. Um dia você poderá zarpar e ir para a eternidade. Chegará o dia de sua vida em que você levantará acampamento deste reino terreno e avançará para o território celestial. Porém, esse momento não chegou. Em vez disso, você precisa se agarrar ao poder de Deus e correr ferozmente para terminar a corrida, ainda inacabada, que está diante de você. Não pare de correr até saber ter feito tudo o que Jesus pediu que você fizesse. Por isso, recomponha-se, reúna suas forças, dependa do poder do Espírito Santo. Prepare-se, apronte-se e comece a correr a sua corrida. E continue correndo até poder dizer, sem qualquer dúvida, que terminou a sua corrida. Enquanto não puder dizer isso com confiança, você precisará parar de pensar sobre o céu e começar a pensar sobre como correr a sua corrida até o fim. Até o fim. Ouça esta oração e veja se ela se encaixa em sua vida. Senhor, quero correr a minha corrida vitoriosamente até a linha de chegada. Não quero desistir, entregar os pontos ou morrer enquanto não puder dizer que terminei todas as atribuições que tu me deste. Perdoa-me por permitir que pensamentos de morte me dominem. Ainda tenho vida demais para me permitir esse tipo de pensamento autodestrutivo. Ajuda-me a pôr de lado a minha exaustão, a agarrar-me no teu poder e esforçar-me para fazer o que tu me chamaste a fazer com a minha vida. Assim eu oro em nome de Jesus. Para refletir. É verdade que você teve momentos em que desejou poder fazer as malas e ir para o céu? Você se sentiu assim em um momento de exaustão e sensação de desgaste? Após ter sido revigorado e já estar se sentindo melhor novamente, você não ficou contente por não ter ido para o céu? Você ainda não tem muito a realizar para o Senhor antes de levantar acampamento, fazer as malas e seguir em frente para estar com Cristo? Quantas pessoas estão dependendo de você e realmente necessitam de você? Uma vez que essas pessoas ainda precisam da sua presença pessoal na vida delas, você não pensa que precisa se dedicar a viver uma vida plena nesta terra e terminar sua corrida espiritual? Curte, comenta e compartilha. E até o próximo devocional.